Gravar. Muito bem, gente. Boa noite. Bem, Dr. Flávio novamente. Nós estamos retomando o nosso curso de neurologia para estudantes com quadro clínico de doença de Alzheimer. E na próxima semana vamos falar de tratamento de doença de Alzheimer. Posteriormente, nós já estamos colocando essas aulas no YouTube, né? Posteriormente, nós vamos manter um curso permanente de neurologia no YouTube. E esses cursos, geralmente com aulas de 1 hora, né? 40 minutos a 1 hora, todos baseados em evidência, todos baseados no UpToDate, que é o que eu mais uso para a evidência clínica em neurologia e medicina em geral. Então, a gente já sabe que a doença de Alzheimer é uma doença crônica degenerativa, é a demência primária mais comum do mundo, afetando cerca de 60% a 70% dos idosos acima de 65 anos, 2% da população acima de 65 anos. Aliás, eu falei errado, desculpa. Responde por cerca de 60% a 70% das demências primárias, afetando 2% dos idosos, né? Geralmente acima de 65 anos de idade. Pelo amor de Deus, se fosse 60%, não teria por que envelhecer, né? 2% dos idosos acima de 65 anos de idade, tendo uma prevalência que vai aumentando exponencialmente a partir dos 70 anos de idade. Muito bem. A doença de Alzheimer ela tem um quadro clínico bastante pleomórfico. A gente acredita que a doença de Alzheimer começa só com um quadro de memória. Isso não é verdade. Na verdade, a maioria começa com um quadro de memória, mas muitas vezes você tem alterações outras na doença de Alzheimer que sugerem outras doenças. Mas quando você vai ver, é Alzheimer mesmo, propriamente dito. Então, o quadro clínico ele pode se resumir em quatro segmentos básicos. O primeiro segmento é a própria doença de Alzheimer, ou DA típica, né? Que é a DA que se inicia acima de 65 anos de idade, que geralmente evolui com quadro de perda de memória progressiva, constante, diária, juntamente com outras alterações cognitivas que vão aparecer posteriormente, e cuja prevalência sobe a cada 5 anos a partir de então. Aqui é sobe. Eu botei sobra. Sobe a cada 5 anos a partir dos 70 anos de idade. Nós temos a famosa DA precoce, e não estamos falando de doença de Alzheimer genética. DA precoce é aquela DA esporádica que se inicia antes dos 65 anos de idade. Essas causas hereditárias, propriamente ditas, respondem por menos de 5%, ou menos de 1% dos casos de doença de Alzheimer. A imensa maioria das doenças de Alzheimer que começa antes de 65 anos de idade são esporádicas ou relacionadas a outras causas genéticas não conhecidas até agora. Alguns pacientes podem apresentar familiares acometidos, mas você pesquisa os genes mais comuns e não encontra. Geralmente, os outros familiares podem ser mais idosos. Por exemplo, o pai ou a mãe que desenvolveu o quadro de Alzheimer aos 70 anos e o filho está começando o quadro aos 52 anos de idade, por exemplo. Existem quadros com variante de linguagem, que é a famosa afasia primária progressiva, forma logopênica. Vamos falar rapidinho de afasia primária progressiva. Só um segundinho. A afasia primária progressiva é uma forma de demência que está dentro do grupo das demências frontotemporais. É uma taupatia, ou seja, doença relacionada à deposição de proteína tau. Tal como é a própria doença de Alzheimer, tal como a DFT, tal como a paralisia cerebronuclear progressiva. Você tem 3 formas básicas de afasia primária progressiva. Você tem a afasia primária progressiva, a forma não fluente, a forma agramática, que é a mais clássica, descrita por Marek Marcel Mesulan, na década de 60. Você tem a afasia logopênica, que é aquela em que o paciente ele se esquece de coisas. Ele vai falar e as palavras somem, ele não consegue falar, ele não consegue manter um discurso coerente, porque ele esquece nomes, esquece termos, apesar da gramática boa. Essa forma a gente costuma encontrar com bastante frequência em doença de Alzheimer, quer seja no começo, quer seja no meio. E existe a famosa demência semântica, que geralmente está relacionada a uma dificuldade de categorização e nomeação.
com gramática preservada. Então, o paciente vai, por exemplo, falar cadeira, falar mesa, ou tentar correlacionar itens e não consegue. Fala aquela coisa, aquilo, me dá aquele negócio, e ele não consegue nomear ou classificar nomes. Essas variantes, elas são variantes do mesmo problema. E nós temos que quadros de doença de Alzheimer podem apresentar a forma logopênica da afasia primária progressiva, ou seja, forma em que o paciente ele perde o conteúdo da linguagem, mas a gramática e a semântica, pelo menos, permanecem, a princípio, intactas. Você tem uma variante chamada atrofia cortical posterior, que é uma variante de doença de Alzheimer que você tem um predomínio de alterações visoespaciais. Alteração visoconstrutiva, localização no espaço, problemas como síndrome de Balint, que pode acontecer em quadros de degeneração parieto-occipital bilateral, em que você tem simultâneo agnosia associada à apraxia e ataxia ocular. Vamos começar do último para o começo. Ataxia ocular, dificuldade de olhar para os lugares, você acaba tendo dificuldade com sácades hipermétricas ou hipométricas. Ou o paciente olha demais para voltar, ou o paciente não consegue olhar e acaba tendo que fazer mais de um movimento para poder seguir um dedo. A apraxia visual, o paciente não consegue mexer os olhos de maneira espontânea, consegue mexer de maneira reflexa. Mas para olhar para um lado, ele tem que virar a cabeça, não pode mexer o olho, ele não consegue. E a simultânea agnosia, quem já passou por neurologia ou já teve curiosidade, viu aquela figurinha, né, da mãe lavando a louça enquanto os filhos estão subindo no banquinho para pegar uma jarra de cookie, de biscoito. O banco está quase caindo e a água está caindo da pia. Pacientes com simultânea agnosia olham a pia, olham a mulher, olham a mão, olham o cookie, mas não conseguem ver o quadro inteiro. Então, ele tem dificuldade de juntar peças para formar toda a imagem. O paciente vê a árvore, mas não vê a floresta. Como fala o Robbins, falava pelo menos o Robbins, aquele livro de patologia, em um dos vários capítulos em que ele fazia alguns tipos de analogias jocosas. Então, que eu adorava. Então, a atrofia cortical posterior pode ter isso. E tem uma variante comportamental, uma variante que lembra DFT. Geralmente você tem uma alteração comportamental com memória relativamente preservada. Ou memória alterada, mas não tão alterada quando você esperaria. O Boliolo eu cheguei a estudar dele, mas eu preferi o Robbins, era mais fácil. Viu? Era bem mais fácil em termos de patologia. Existem as formas herdadas, mas isso, Leandro, faz 25 anos, tá? Faz 25 anos que eu fechei a última vez o Robbins. E eu não tenho mais o Robbins. Eu lembro de tê-lo pegado pela primeira vez. Eu lembro da exata sensação de ter pego o Robbins pela primeira vez na minha mão. Uma sensação muito interessante de plenitude, em que eu tinha pela primeira vez um livro de patologia na minha mão e eu me sentia um médico. Bem, coisa de estudante de medicina. Eu acho que vocês entendem isso. Eu tinha isso bastante. Não, mas eu prefiro o Robbins. O Boliolo eu usei uma ou outra vez. Eu prefiro realmente o Robbins. E eu usava o Robbins em inglês, porque eu sou fluente em inglês desde os 10, 11 anos de idade. Então, eu sempre li os livros em inglês. As formas herdadas, elas geralmente se manifestam como quadros muito precoces. 20 anos, 30 anos de idade, 40 anos de idade. E responsabilizam-se por menos de 1% dos casos de doença de Alzheimer. E é claro, vocês talvez não saibam disso, mas pacientes portadores de trissomia do 21, síndrome de Down, podem apresentar mutação da proteína precursora de amiloide. E essa mutação acaba levando à produção de doença de Alzheimer. Pacientes portadores de doença de síndrome de Down, de trissomia do 21, podem apresentar sintomas típicos de doença de Alzheimer 10 a 20 anos mais precocemente que na população em geral. Ou seja, a população apresenta com 65 anos, esses pacientes podem apresentar com 40 e poucos anos, 50 anos, quadros típicos de DA.
A alteração da memória, com certeza, é o sintoma mais comum da doença de Alzheimer. Deixa eu ver se isso aqui está funcionando. Espera aí rapidinho, que quando eu acho que eu estou gritando, eu prefiro usar isso aqui. Deixa eu só ligar. Só um momentinho, gente. Vou ligar o meu Bluetooth, já está ligado. Bem, eu gostaria que alguém falasse alguma coisa. Só para ver se isso aqui está funcionando. Eu vou falar, mas é porque eu tô na academia ainda. Aí... Tá ótimo. Estou ouvindo aqui. Excelente. Muito bem, obrigado. Tá na academia ainda, pô? Tá bom. Bom. Tá bom, vamos. Eu tô no fone de ouvido aqui, mas eu tô acompanhando a aula. Então, vamos lá. Alterações de memória. Alteração de memória, gente, é o sintoma mais comum da doença de Alzheimer. É o que caracteriza a doença, né? Você fala, pô, doença de Alzheimer é igual a quê? Perda de memória. Bem, é claro que a alteração de memória, ela geralmente começa de maneira lenta e progressiva. E, às vezes, no começo da doença, especialmente em pacientes com nível educacional muito alto, muitas vezes essa alteração de memória só é percebida em teste neuropsicológico formal. Às vezes, o familiar fala que o paciente está perdendo a memória, mas no teste, no consultório, o paciente se sai bem. Às vezes o paciente consegue ultrapassar certos déficits, porque o paciente tem maneiras cognitivas, intelectuais de suplantá-los. No teste neuropsicológico formal se torna mais difícil, porque a dificuldade vai aumentando, e isso também pode ser quantificado. Então, quando você faz a quantificação da perda de memória, você nota mais dificuldade. A alteração de memória geralmente é declarativa. O que é memória declarativa, gente? A gente antigamente chamava memória extrínseca e memória intrínseca. A memória intrínseca é a chamada memória procedural. É a memória de procedimentos motores que você aprende ao longo do tempo. Memória de andar, memória de sentar, memória de andar de bicicleta, memória de escrever. São memórias que estão localizadas dentro dos núcleos da base, dentro do tronco e dentro do cerebelo. Então, essa memória ela se perde muito tardiamente na doença. Não sei quem se lembra aí, quem já viu o Planeta dos Macacos, essa nova versão, é o primeiro filme lá do começo do século XXI, há 20 anos, né? Quase, em que o macaco, o Caesar, ele ajuda o pai do cara a usar um garfo. Ele está virando o garfo do avesso. Ele teve um problema com a memória procedural. Ele já não consegue mais realizar certos movimentos. Às vezes, existe uma apraxia, né? Uma apraxia do uso de certos utensílios. A memória declarativa é a chamada memória extrínseca. A memória declarativa ela é uma memória que está relacionada às coisas que nos rodeiam. E ela pode ser autobiográfica ou pode ser episódica. A memória declarativa episódica é a memória declarativa do que acontece ao nosso redor, ou do que acontece em outros lugares que a gente ouve. Quem se tornou o novo presidente dos Estados Unidos? Joe Biden. Legal. Quem é o presidente do Brasil atualmente? Bolsonaro. Quem virou o presidente da Câmara? Arthur Lira. Que dia é hoje? 2 de fevereiro. O que se comemora esse mês, normalmente? Carnaval. Então, essa é a memória declarativa episódica. A memória declarativa a autobiográfica, como é seu nome, qual é a sua idade, onde você mora, quantos irmãos você tem. Essa memória ela não se perde. Essa memória, geralmente, ela é perdida em quadros psiquiátricos. A gente geralmente afirma que em quadros demenciais, pelo menos quadros demenciais leves a moderados, em que o paciente consegue se comunicar, porque quando o paciente perde a linguagem também, não tem mais o que perguntar, mas quando o paciente consegue se comunicar, se você observar que o paciente perdeu a capacidade de dizer o próprio nome, dar a propriedade, onde morou na infância, o nome da mãe ou quantos irmãos tem, provavelmente isso não é demência, provavelmente isso é um quadro psiquiátrico. Porque essa memória ela não se perde muito fácil. Essa memória, a perda dela é a última. Porque é uma memória de si. É a memória de si mesmo. É a definição do eu. E isso o cérebro não perde. Então, memória autobiográfica, em geral, não é perdida. Ao menos que sejam coisas que acontecem com você. Aí é uma memória declarativa episódica, não autobiográfica. Autobiográfica é quem sou eu. Não o que eu fiz ontem. Não o que eu comi ontem, por exemplo. Isso já é declarativa episódica.
O nome dos filhos também. Às vezes o paciente ele confunde o nome dos filhos. Isso é normal. Agora, o paciente pode esquecer o nome de neto. Por quê? Porque o neto apareceu e o paciente talvez já tivesse a doença. Ou ele já não consegue mais gravar o nome dos netos, porque ele não tem mais capacidade de fazer essa associação. Então, tem pacientes que lembram o nome dos filhos, mas não lembram o nome dos netos. Saber listar o nome dos filhos, é possível que pacientes tenham essa dificuldade. É possível. Alguns pacientes têm dificuldade, especialmente quando são muitos filhos. Mas memórias mais precisas de si mesmo, essas não são perdidas. A memória declarativa episódica, anterógrada, aquela que é produzida em tempo real, não a retrógrada, que é aquela que já foi, está sendo armazenada, ela depende do hipocampo e do lobo temporal mesial. Então, ela entra pelo hipocampo, ela entra pelo córtex entorrinal, ela entra pelo sistema límbico, ela faz as associações límbicas iniciais antes de começar a se associar com outras coisas. Outras coisas que eu falo, memórias táteis, olfativas, gustativas, emocionais, memórias sensitivas, memórias motoras, etc. As memórias procedurais, elas são poupadas, como eu falei agora há pouco. Então, o paciente pode ter doença de Alzheimer, mas talvez ele saiba andar de bicicleta. E, com certeza, ele não se esqueceu de como andar. Pode haver alteração de memória semântica em alguns pacientes, especialmente uma diminuição de vocabulário, que pode estar relacionada à região neocortical temporal. Neocortical é a parte da convexidade, tá? E mesial é a parte de dentro, próximo ao ventrículo. É essa parte que está mais alterada. Então, você pode ter dificuldade com conceitos, tipo, especialmente em pacientes que já têm certos problemas, especialmente pacientes já com baixo nível educacional, ou pacientes já com outras alterações, tipo demência vascular. Então, esses pacientes podem apresentar dificuldade de categorização. Por exemplo, nomeação. O que é isso? Não sei. Você mostra uma cadeira. Não sei. Para que serve? Para sentar. Mas qual é o nome? Não lembro. O que é isso aqui? Não sei. Você mostra uma caneta. Mas para que serve? Para escrever. Tome, escreve alguma coisa. O paciente escreve. Mas ele não lembra o nome. Então, isso pode ser uma memória semântica ou mesmo uma afasia logopêdica. No começo da doença, geralmente você tem alteração de memória de curto prazo. São aquelas memórias que foram produzidas há horas ou ontem. Tipo o que eu comi, para onde eu fui, o que você me falou, o que você pediu para eu ver, etc. Não confunda memória de curto prazo com memória operacional. A memória operacional, ou working memory, em inglês, é a famosa memória do telefone. É uma memória que está localizada aqui na região frontal. Ela é trabalhada aqui. É a nossa famosa memória RAM. O computador ele está trabalhando lá embaixo com aquele número, mas você passa para outra coisa e ele esquece daquilo. Tá? É diferente da memória física, que é a memória de curto prazo, a memória de longo prazo. A memória operacional é a memória RAM, a memória de trabalho. Por exemplo, ô Leandro, me faz um favor, grava esse número aí para mim e daqui a 1 minuto eu vou precisar dele. Beleza. Se você perguntar para o Leandro amanhã qual era o número, ele não vai lembrar. Mas ele sabia aquela hora, que é a memória operacional. Né? Essa memória ela geralmente faz parte de estruturas pré-frontais. Ela está relacionada à memória, à função executiva. Função pré-frontal, não memória hipocampal. Agora, na hora que aquela memória ela é trabalhada, ela entra no hipocampo, ela começa a se relacionar com outras. Por exemplo, meu número aqui do ID do Zoom. 437-480-9281. Legal. No começo era memória operacional. Hoje, eu já lembro de cabeça. Por quê? Tanto que eu tenho que lembrar que ela já faz parte. Ela já está conectada a alguma coisa. O meu CNS, o meu Código Nacional de Saúde, o meu CNS, 98001-600-2378-648. Antigamente, eu tinha que olhar para ver. Hoje, de cabeça. E eu faço associações. Se eu não lembro, eu faço associação com alguma coisa que eu lembro, alguma coisa que eu vi, e de repente o número me vem inteiro na cabeça. Então, isso já virou uma memória de curto a longo prazo. Então, na hora que você pega uma memória operacional e trabalha, ela começa a entrar por outros vias e começa a se associar. Mas se você não fizer isso, ela vira memória operacional e vai embora depois. Acabou. Muito bem. Aqui a gente está trabalhando com memória de curto prazo, memória hipocampal.
A memória que entra pelo hipocampo, pelo córtex entorrinal, pela amígdala, é a memória, geralmente, é a memória que o paciente precisa para poder sobreviver. Geralmente, a memória mais antiga, ela geralmente está bem poupada até o final da doença. E às vezes, gente, é engraçado isso. Tem pacientes com doença de Alzheimer, por exemplo, que depois de algum tempo na doença se lembram de coisas que provavelmente não se lembrariam se estivessem normais. É como se, de repente, memórias antigas aflorassem subitamente. Então, às vezes os pacientes se lembram de coisas da infância. O filho até fala, pô, doutor, ele está lembrando de coisa da infância que nem eu lembrava. Mas não consegue lembrar de ontem, por exemplo. É claro que o déficit de memória, gente, ele não começa de uma hora para outra. Se o paciente está bem e subitamente ele perde a memória, isso provavelmente é um quadro ou psiquiátrico ou vascular, ou um quadro encefalítico, né? O quadro não começa de uma hora para outra, ele sempre começa muito gradual. E muitas vezes o familiar não se lembra quando começou. Ele tem uma vaga lembrança, né? Tipo, começou há 6 meses, há 1 ano, mas não começou ontem. Começou ontem. Amnésia global transitória, que é um quadro vascular, ou é um quadro epiléptico, ou é medicação, ou é delírio, e vem associado, consequentemente, com alteração de atenção, clássica do delírio, com flutuação atencional, ou é um quadro psiquiátrico. Então, nunca é súbito, é sempre gradual. Essa graduação ela vai acabando evoluindo para outras áreas. Ela começa ali na região mesial e ela acaba evoluindo para a região parieto-temporal, parieto-occipital bilateral, levando a alterações de memória a outras, principalmente em linguagem, ou logopênica ou semântica, dificuldade de lembrar de palavras ou de relacionar conceitos, respectivamente. Existem algumas maneiras de você avaliar essa memória, né? Você tem tanto o Mini-Mental, que você pede para o paciente lembrar de 3 palavras e depois registrá-las posteriormente em 3 a 5 minutos. O MoCA, que você pede para o paciente lembrar de 5 palavras, né? O Mini-Mental geralmente é vaso, carro, tijolo, né? A gente vai falar de Mini-Mental em outra aula, mas a gente tem aqui algumas coisas. Eu acho que essa aula eu vou ter que dividir em 2, porque ela vai ser bem grande. E o MoCA, você lembra de 5 palavras. Rosto, veludo, igreja, margarido e vermelho. Ela já virou, já saiu do operacional, já foi para memória de curto prazo. Como é que eu lembrei? Lembrei de rosto. Na hora que eu lembrei de rosto, o resto veio. Associações. Essas associações são muito comuns e o paciente perde isso. Porque você não tem somente perda de neurônios, você tem perda de sinapse. Essas perdas sinápticas, elas impactam muito mais que perda neuronal. Existem, por exemplo, a Nitrine e colaboradores produziram a bateria breve, que você tem que nomear. Se eu não me engano, são 10 palavras. 10 palavras que você tem que lembrar na forma de desenhos e depois localizá-las num grupo juntamente com o ruído, que são outras figuras que não estavam lá. Assim você avalia a capacidade de armazenar e codificar a memória. Na hora em que você solicita que o paciente lembre sem pista, você testa o armazenamento. Na hora que você dá pistas e o paciente lembra de todos, você está testando a evocação. Existe uma diferença aí. Pacientes com doença de Alzheimer, em geral, têm dificuldade de armazenar a memória. Então, tem dificuldade de pegar a memória, fazer aquela potenciação de longo prazo, dependente de cálcio e glutamato, que é um dos mecanismos de produção de memória. Tem aquela dificuldade de pegar a memória e associar e codificar na forma de códigos de potenciais de ação. O paciente com Alzheimer tem isso. Geralmente eu faço MoCA, que eu acho mais simples. O Mini-Mental eu acho muito, muito grosseiro. Eu não gosto muito do Mini-Mental. Apesar de que o Mini-Mental ele é validado para o português por Sônia Bruck e colaboradores em 2003. O MoCA não é validado. Ele foi somente traduzido pela Ana Luísa Rosa, que é uma colega nossa lá do Servidor do Estado, enquanto trabalhava com o Dr. Paulo Bertolucci. Ela é somente adaptada. Na verdade, nem adaptada. Ela foi traduzida somente. Nunca foi validada. Então, se você for usar um teste para rastreio clínico, você pode até usar um MoCA. Mas se você for usar em estudo clínico, você não deve usar um MoCA aqui no Brasil, porque não há teste validado do MoCA. Já o Mini-Mental existe, inclusive com gradação de valores para cada faixa educacional.
A bateria breve é brasileira. A bateria breve leva de 5 a 10 minutos para ser feita. Então, também serve. A bateria breve testa tudo. O Minimental é péssimo na testagem de função executiva. O Mocha testa mais ou menos fusão executiva, testa mais ou menos linguagem, testa mais ou menos atenção. Já a bateria breve consegue testar tudo isso. E também tem bateria frontal, etc. Tem vários testes. Geralmente é interessante você fazer pelo menos 2. Um teste geral, pode ser o Mocha, o Minimental, a bateria breve, o teste de Wechsler tipo 3, que é o que mede essa parte cognitiva, que tem validação em português. E um teste, por exemplo, o teste do relógio. O teste do relógio diz muita coisa. O teste do relógio te ajuda realmente a dizer se o paciente tem algum problema ou não. Você pede para o paciente desenhar um relógio completo com números, ponteiros e colocar a hora. O teste do relógio ele é óbvio, ele é objetivo, né? O paciente não precisa nem ter visto, não precisa nem ter um relógio do lado dele para ele saber como desenhar. Então, quando você tem dificuldade de armazenagem e codificação, você tem problemas de lobo temporal. Se você tem problemas de evocação, você pode ter problemas de lobo frontal, não de lobo temporal. E aí é interessante, como é que eu vou saber se o paciente tem problema de evocação ou não? É só dar as pistas. Pistas visuais ou pistas verbais. Por exemplo, você pede cinco palavras e o paciente não consegue lembrar de nenhuma das 5. Aí você pega uma lista de 10 palavras e entrega para ele, ele localiza todas as 5 normalmente. O problema com ele não é armazenamento, ele armazenou, ele só não consegue evocar. Não consegue trazer. Já se ele não consegue nem com pista, aí o problema provavelmente é de armazenamento mesmo. Você pode fazer pistas visuais ou verbais. Por exemplo, papel, papagaio, livro, pente, tesoura. O paciente não lembra. Aí você dá uma lista com 10 objetos, sendo que esses 5 estão lá dentro. Ele associa e acha os 5. Problemas de evocação. Né? É sempre interessante ter algum membro da família com o paciente. O paciente ele faz uma nosognosia, ou seja, ele praticamente não leva em consideração que tem um déficit. Para ele, esse déficit não existe, ele não tem insight. No começo, o insight existe. Eu estou perdendo a memória. Depois de algum tempo, esse insight se perde. Meu filho está falando coisa, isso é mentira, eu não estou fazendo nada, meu filho quer me causar problema, meu filho quer que eu... meu filho quer que eu... ele quer me botar no asilo para pegar meu dinheiro, etc. Então, essa nosognosia ela é tão aparente, ela é tão visível, que em pacientes com quadros mais evoluídos da doença, tipo 2 ou 3 anos depois do começo, é interessante que você tenha um familiar associado, porque o paciente não vai te dizer absolutamente nada. Eu odeio quando pacientes portadores de Alzheimer, no começo da doença, aparecem no hospital público sozinhos. E eu peço para eles que tragam um membro da família e eles ficam putos da vida comigo, porque eles acham que eu não estou dando bola para eles. Mas, na verdade, o que eu quero é saber exatamente o que está acontecendo. Bem, problemas desexecutivos e de julgamento. Então, você tem problemas na esfera pré-frontal. Alguns pacientes podem apresentar quadros frontais com muito mais intensidade do que perda de memória. Então, o paciente pode apresentar problemas de memória operacional, organização, motivação, multiatenção, fazer 2 coisas ao mesmo tempo, atenção sustentada ou abstração, ou mesmo linguagem. Muitas vezes, isso só consegue ser visto em teste formal. Que às vezes são coisas tipo, meu pai era ótimo, agora meu pai está desorganizado, está desatento, está fazendo coisas que não deveria. E aí você vai ver uma DA com um quadro frontal predominante. Muitas vezes é complicado você fazer a diferenciação. É só lembrar que demência frontotemporal, em geral, o quadro acontece em pacientes mais jovens. Em geral. A demência frontotemporal é típica de pacientes entre 45, 55, 60 anos, enquanto DA é muito mais comum acima de 65 anos de idade. Pacientes com quadros tipicamente frontais acima de 65 anos de idade, duvidem, pode ser uma DA. Mas, claro, pode ser um delírio, pode ser outro quadro.
Pode ser uma sarcoidose, pode ser... Eu recentemente vi uma paciente com um quadro de tipo DFT, um quadro de alteração de comportamento, que o filho levou no consultório. A gente fez um líquor, o líquor veio alterado, com 9 células. Eu fiz vários exames e veio Bartonella positivo. A paciente tinha uma doença da ranhadura do gato, com Bartonellose positiva. Ou seja, provavelmente, de repente, uma Bartonellose se manifestando como quadro cognitivo. O paciente pode ter anosognosia, como eu falei agora há pouco, que é a dificuldade de reconhecer os próprios déficits. A anosognosia, gente, não é só em Alzheimer, né? Você pode ter, por exemplo, um paciente com lesão frontal, lesão parietal direita, hemiparesia à esquerda ou hemiplegia à esquerda e jurando de pé junto que consegue mexer o braço e a perna, quando na verdade não consegue. Isso também acontece em casos de acidente vascular cerebral, tumor ou outras lesões córtico-subcorticais, especialmente da região direita, parietal, frontal ou insular direita. O paciente pode perder um insight, então o paciente pode ficar jocoso, o paciente pode ficar hipersexualizado, o paciente pode fazer brincadeiras sexuais com pessoas que ele nunca viu na rua, pode levantar a saia de mulher, por exemplo. A mulher pode acabar pegando no meio das pernas do homem. Isso é possível. Eu já vi paciente meu, que infelizmente já faleceu, chamar a própria filha de gostosa. É uma merda. A filha me chega desesperada, chorando. Doutor, meu pai me chamou de gostosa, perguntou se eu queria sair com ele. Meu pai não me reconhece. Não é isso. É simplesmente desinibição. Não consegue mais inibir os comportamentos que nos fazem humanos. Isso aí, Beatriz. Neurotóxico também, especialmente quando tem lesão talâmica ou lesão de núcleos da base do lado direito, pode ter quadros de anosognosia. Alucinações, né, etc. Visoespacial, a famosa atrofia cortical posterior. A paciente pode ter dificuldade precoce visoespacial. Desenhar cubo, desenhar relógio, localizar-se no espaço. Pacientes engenheiros que têm dificuldade de fazer virar mentalmente uma rua e saber de que lado agora estão as coisas, ou tentar construir um prédio na cabeça. Pacientes que antes faziam isso perfeitamente bem, agora já não conseguem mais. Alguns pacientes também podem apresentar alterações de linguagem, especialmente quando a atrofia é predominante do lado esquerdo, e especialmente a alteração de linguagem tipo logopênica ou semântica. Problemas comportamentais. Isso acontece em todo paciente, mais ou menos no começo da doença. Então, o paciente pode ter apatia, isolamento social, irritabilidade. Lembrar que a apatia não é depressão. Se parece com, mas não é. A depressão no idoso, muitas vezes, não se manifesta como depressão em jovem, com choro, com vontade de se matar, com essas coisas. Depressão no idoso se manifesta como isolamento social, como diminuição do output de linguagem, como tristeza, como apatia. A apatia é aquela dificuldade de realizar as coisas, apesar de que o humor não está depressivo. O humor está até bom, mas o paciente está lá jogado, como se ele tivesse em office, né? A apatia tem o mesmo tratamento do quadro depressivo, né? O tratamento é feito geralmente com antidepressivos ou com uso de Stavigile. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que eu vou visitar na próxima semana, uma doença de Alzheimer já bem avançada. Essa paciente tinha um quadro de apatia. Não queria fazer nada, não queria andar, não queria sair, mas você conversava, ela conversava muito bem. Ela não queria fazer absolutamente nada. Eu dei um Stavigile para ela, a mulher está uma máquina hoje. Filhos adoraram, não querem tirar o Stavigile de maneira nenhuma. Pacientes com agressão, agressões muito comuns, né? Paciente pode agredir familiares, paciente pode agredir filho, achar que a esposa ou o esposo estão traindo, o paciente guardou dinheiro e acha que roubaram, que não consegue achar. Existem duas síndromes clássicas, psiquiátricas, na doença de Alzheimer. A primeira é a síndrome de Diógenes. Síndrome de Diógenes, o paciente simplesmente abandona tudo e vai viver no meio da rua. Vocês já viram isso várias vezes. Idosos que parecem normais, vivem como lixo, com animais. Você quer ajudar, o idoso não quer ajuda. Esse é o famoso síndrome de Diógenes. Diógenes era um filósofo grego da era helênica. Conta-se que Diógenes morava num barril.
E ele foi o criador da filosofia estoica, porque ele morava num porto. Porto, em grego, é stoa. Estoicismo é a capacidade que você tem de não se importar com o sofrimento. Então, Diógenes, ele andava com uma lanterna. A lanterna em dia, né? No dia, assim, claro, sol, ele andava com uma lanterna acesa, né? Lanterna, claro, com óleo, com azeite, porque ele estava procurando um homem justo. E ele era da época de Sócrates, ele não dava mínima para Sócrates. Ele estava procurando um homem justo, por exemplo. Conta-se que Diógenes ele morava seminu dentro de um barril, né? E um dia ele estava deitado numa árvore e aparece Alexandre o Grande. Na época, Alexandre o Grande era vivo, devia ter 15, 18 anos, que ele morreu com 20 e poucos anos, né? Provavelmente de cólera. Mas ele tinha 15, 18 anos, e Alexandre, com 18 anos, já tinha conquistado todo mundo conhecido. E Alexandre o Grande apareceu para Diógenes e falou para ele: tu és Diógenes? Ele falou: sou. Pede-me o que quiseres. E Diógenes falou: sai da frente do meu sol. Alexandre então falou: se eu não fosse Alexandre, queria ser Diógenes. Então, a síndrome de Diógenes está relacionado com isso. E você tem também a síndrome de Capgras, que é em homenagem a um cientista, ao psiquiatra que descreveu. A síndrome de Capgras você vai ver muito raramente, não é patognomônico de Alzheimer, mas aparece bastante. O paciente olha para o filho e fala: você não é meu filho. Você é um impostor. Você é uma outra pessoa que parece com meu filho. Você anda com meu filho, você fala com meu filho, você parece meu filho, mas você não é meu filho. E o paciente está completamente ciente de que não é o filho dele. É um alienígena. É alguém que entrou no corpo, mas não é o filho. Não é o filho, não é o marido, não é a esposa, não é o que ele pensa. Essas duas síndromes são clássicas de Alzheimer, mas não são patognomônicas de Alzheimer, tá? Alucinações, delírios, etc. E, é claro, pacientes quando apresentam, especialmente de maneira aguda ou subaguda, alterações de comportamento, alucinações, delírios, etc., você precisa procurar uma causa tóxica, metabólica ou infecciosa. Então, esse paciente, eu estou, por exemplo, com uma paciente agora, ela tem um Parkinson atípico, se dá bem com a amantadina e de 2, 3 dias para cá começou com um quadro de alucinações, com agitação psicomotora, com delírio. E, é claro, nós já fizemos vários exames todos normais, eu tirei a amantadina e estou internando ela para fazer tomografia, exame de urina e líquor, para a gente chegar no diagnóstico. Então, isso é absolutamente necessário. Lembrar que delirium é uma causa importante de alteração mental, que geralmente vem associada com a alteração de atenção, alucinações, né? Pode ser agitação e delírio hiperativo, pode ser a queda de consciência, delírio hipoativo. E se você não fizer o diagnóstico, o paciente pode morrer da causa de base. Então, o delirium ele tem que ser diagnosticado e tratado de maneira urgente. E lembrar que o delirium, um dos desencadeantes de delírio, um dos precursores de delírio, né, as causas que estão por baixo do delírio, é justamente declínio cognitivo. Então, pacientes demenciados, eles têm muito mais chance de fazer delírio do que pacientes sem quadro demencial prévio. Apraxia. Apraxia é a incapacidade de realizar atividades aprendidas na ausência de lesão de trato longo. O que quer dizer isso? Eu não consigo me pentear, mas eu não tenho fraqueza na mão. Eu não consigo escrever, mas eu não tenho fraqueza, nem perda de movimento, nem alteração de sensibilidade na mão. Eu perdi simplesmente os engramas motores. Eu perdi a capacidade de codificar a minha motricidade. Eu não sei mais realizar aquele movimento. Então, isso é apraxia. Geralmente é sintoma tardio, não é só da DA, né? A apraxia pode aparecer como fenômeno isquêmico, fenômeno tumoral, esclerose múltipla pode dar apraxia, outras demências, como demência vascular, pode dar apraxia, crossferiaco pode se manifestar como quadro apráxico, mas DA também pode ter. Anosmia. Anosmia, é claro, aqui a anosmia é um quadro que sugere neurodegeneração, sendo, claro, muito mais relacionado à doença de Parkinson do que a doença de Alzheimer. Lembrar que ele tem valor preditivo positivo baixo. Se o paciente é anósmico, sugere que talvez ele venha a ter uma doença neurodegenerativa. No entanto, hoje em dia, em tempos de Covid, a anosmia acaba se tornando um problema, porque o paciente pode ficar anósmico de uma hora para outra pelo Covid.
E aí você precisa relacionar uma coisa com outra. Talvez o que fale mais a favor de futuro problema neurodegenerativo seja o tipo do sono. Distúrbio de comportamento do sono REM, fragmentação do sono, insônia, são relacionados com doenças neurodegenerativas, especialmente distúrbio de comportamento do sono REM. Lembrar que 40% dos pacientes com doença de Parkinson têm distúrbio de comportamento do sono REM, que pode aparecer anos antes do quadro motor. Isso tem muita relação à deposição de beta-amiloide. Mas lembrar que a apneia do sono não é uma correlação, mas sim uma provável causa de doença de Alzheimer. Então, lembrar que pacientes portadores de apneia do sono têm mais chance de desenvolver declínio cognitivo por neurodegeneração do que pacientes que não têm apneia do sono. Crise epiléptica, em geral, pacientes portadores de doença de Alzheimer podem apresentar a primeira crise epiléptica da vida. E 10 a 20% dos pacientes com Alzheimer avançado vão ter pelo menos uma crise epiléptica. Em geral, focal ou já generalizada. Não generalizada primária. Às vezes a focal é breve. Ou às vezes o paciente não consegue relatar a crise focal. Às vezes a crise focal é tipo temporal desperceptiva, antigamente chamada de parcial complexa. E o paciente não consegue relacionar isso. Sintomas motores, como alteração de reflexo, atrofia muscular, cutâneo plantar em extensão, quadro mioclônico, axiais da face, geralmente sugerem doença mais tardia. Se acontecem precocemente, você deve procurar causas alternativas, como demências secundárias, especialmente secundária tumor cerebral, hidrocefalia, hematoma subdural, demência vascular ou outras causas, tipo neuroinfecções. Então, nas formas atípicas, você tem atrofia cortical posterior, prejuízo cortical visual progressivo. Eu tenho um paciente, por exemplo, cujo primeiro sintoma de doença de Alzheimer foi dificuldade de calcular espaço. Eu não consigo mais dizer se uma coisa está muito perto ou muito longe. E, ao mesmo tempo, sensação de vulto. Parece que tem alguém aqui do meu lado, olho e não tem ninguém. Foi o primeiro sintoma dele. E hoje ele está já há 4 anos comigo e eu estou segurando um declínio cognitivo leve, não amnéstico ou amnéstico de múltiplos domínios, pré-doença de Alzheimer. Já estou segurando há 4 anos. Dificuldade de leitura, dificuldade de direção e 3 ou mais sintomas abaixo. Então, déficit de percepção espacial, simultânea agnosia, apraxia, agnosia ambiental, dificuldade de localizar o espaço, dificuldade de reconhecer o espaço, apraxia oculomotora, apraxia de vestir, o paciente vai botar a calça na cabeça, vai vestir a camisa do lado contrário, ataxia óptica, alexia, dificuldade de ler, desorientação direita-esquerda, acalculia, apraxia de membros, prosopagnosia aperceptiva. Prosopagnosia é a incapacidade de reconhecer faces. Você tem a prosopagnosia perceptiva e a aperceptiva. Perceptiva é a incapacidade de reconhecer faces. Mas você ainda... Aliás, a perceptiva é a capacidade de reconhecer faces. Mas você ainda consegue relacionar coisas. O paciente pode não reconhecer a face, mas reconhece a voz, reconhece a escrita, reconhece o andar, e aí sabe quem é. A aperceptiva, o paciente não consegue fazer correlações. O paciente não só não lembra a face, como não consegue correlacionar com outras características. Agrafia, defeito de campo visual e agnosia digital. Incapacidade de, com os olhos fechados, saber qual é cada dedo. Mínimo, anelar, médio, indicador, polegar. Então, essas são as características clássicas da atrofia cortical posterior. A atrofia cortical posterior, o paciente mantém memória relativa, linguagem, função executiva e personalidade. E você tem uma atrofia posterior predominante. Alguns pacientes, especialmente quando a atrofia é muito mais do lado esquerdo, podem ter defeitos de memória e linguagem semântica. Geralmente você tem uma patologia tipo Alzheimer, mas você pode ter outras alterações patológicas, como corpos de Levy. Você pode ter degeneração córtico-basal. Os pacientes podem se apresentar com uma atrofia cortical posterior de evolução rápida
e aí você acaba fazendo diagnóstico de doença de Creutzfeldt-Jakob e não doença de Alzheimer. Os pacientes podem, na verdade, ter um tipo de degeneração lobar frontotemporal, ou pode ser encefalites. Algumas encefalites podem se manifestar como esse quadro. Qual é a maneira de diferenciar? Evolução. Na doença de Alzheimer, a evolução é lenta e progressiva. Nas encefalites, na doença de Creutzfeldt-Jakob, nos tumores, geralmente a evolução é muito mais rápida. E pode vir outras coisas, como distonia, parkinsonismo, polimioclonias, ataxia, etc. A afasia primária progressiva logopênica, o paciente até mantém a memória, mantém a gramática, mas ele não consegue se lembrar de termos e palavras, né? Na afasia primária logopênica. A afasia primária progressiva, como eu já falei para vocês, tem a forma não fluente, que é a mais clássica, a logopênica e a semântica. O paciente com doença de Alzheimer vai ter, geralmente, a logopênica se manifesta como dificuldade de achar palavras, lembrar de palavras e erros parafrásicos. O que é parafasia? É parafásicos, não é parafrásicos. Parafásicos. O que é parafasia? Parafasia é a troca de letras ou palavras por outras, sem significado nenhum. Por exemplo, caneta, baleta. Me dá aquela baleta ali, não é caneta, né? Baleta. Eu preciso de um brivo, não é brivo, é livro. Ou, por favor, você pode me arranjar esse ralaca aqui? Eu não sei o que é ralaca, mas ele quer um negócio, mas ele não lembra, ele inventa uma palavra, por exemplo. Faz um neologismo. Isso é uma parafasia. Isso você encontra com bastante frequência em afasias motoras pós-AVC. Geralmente uma evolução de afasias motoras, ou pode estar relacionado com afasias transcorticais, em que a repetição é preservada. Mas na DA, isso costuma aparecer. Você tem gramática e compreensão normal, então o paciente sabe usar verbo, sabe usar preposição, sabe usar conjunção, mas ele, eu vou pegar aquela, como é que é? Usa para escrever, baleta. Eu vou pegar aquela baleta, não é baleta, não, é caleta. Eu vou pegar aquela, não, é caneta. Eu vou pegar aquela caneta e vou escrever aqui, por exemplo. Isso é uma afasia tipo logopênica. Geralmente você pode ter atrofia perissilviana, né? Aqui na região do sulco de Silves, na região temporal. Geralmente a região temporal neocortical, especialmente do lado esquerdo. 20% dos casos de demência semântica e variante não fluente tem patologia tipo doença de Alzheimer. A maior parte tem patologia mista, doença de Alzheimer ou frontotemporal. E 85% dos casos logopênicos tem patologia tipo Alzheimer. Então, a doença tipo Alzheimer ela pode se manifestar como uma afasia primária progressiva. A síndrome desexecutiva é rara. Geralmente, quando acontece, você pensa mais em frontotemporal ou em alguma outra doença secundária, ou você pode pensar em demência tipo vascular. Geralmente, você tem mais uma atrofia frontal. A progressão geralmente é muito mais rápida. E geralmente você tem uma prevalência da polipoproteína epsilon-4 muito menor do que nas outras formas mais comuns. Gente, nós temos mais alguns slides. Vamos continuar na próxima segunda-feira e depois nós vamos emendar tratamento. Tudo bem? Nós já temos 50 minutos de aula. Então, eu vou dar uma parada por aqui. Já são 9 horas da noite, praticamente. Na próxima semana, na próxima segunda-feira, que eu vou viajar amanhã, na próxima segunda-feira, a gente continua a nossa aula. Beleza, segunda, às 8 horas da noite, tá? Por favor, avisem todo mundo, avisem os amigos de vocês, tá bom? Um abraço, até a próxima segunda. Boa noite, professor. Obrigado pela aula, tá? Boa noite, Leandro.